Jogar futebol é uma paixão de todo brasileiro. Ser jogador profissional é um sonho que poucos conseguiram conquistar. Mas ser um atacante com orgulho de dizer que já vestiu a camisa de gigantes como Flamengo e Corinthians, as duas maiores torcidas do Brasil, é um privilégio para pouquíssimos jogadores. Jogar, fazer gol e entrar para a história desses dois clubes gigantes é um presente que muitos sonham, mas pouquíssimos conseguem realizar. O Souza lidou com isso muito bem e até hoje o Souza Caveirão é lembrado com muito carinho pelas duas torcidas. Goleador, ele não pipocava e sempre muito útil para qualquer time, o atacante marcou seu nome no futebol brasileiro. E é por isso que muitos hoje se perguntam o que é que aconteceu com o jogador, que fim levou o Souza Caveirão, se aposentou, ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar no vídeo de hoje. Antes eu quero te lembrar que olha, tá acabando, hein? No final desse mês a gente vai sortear uma camisa oficial do seu clube de coração. E para você participar, é claro que é muito simples, basta que você esteja inscrito aqui no canal e deixe um comentário nesse vídeo que você já vai concorrer essa camisa oficial do seu time de coração aqui no canal Futeflix. O sorteio vai acontecer ao vivo lá no nosso Instagram, que o link tá aqui ó, na descrição e no primeiro comentário fixado. Se você quiser acompanhar o sorteio ao vivo, só seguir a gente lá, que além, claro, do sorteio, você vai ter vários conteúdos de futebol. Mas não se preocupa, se você não utilizar outra rede social, a gente vai trazer o resultado do sorteio aqui também no canal, beleza? 9 de abril de 2008, o Flamengo recebia o Cienciano pelas oitavas de finais da Libertadores da América. E depois do Souza marcar um belo gol, ele correu para as câmeras de TV e lançou a famosa comemoração do Chororô, que marcaria para sempre o clássico entre Flamengo e Botafogo. Tudo aquilo teve origem depois da disputa da final da Taça Guanabara de 2008, que o Flamengo saiu vencedor de virada no final de semana antes desse jogo. E claro, aquela coletiva do Botafogo foi a responsável por tudo isso, quem causou todo o alvoroço. Mas se eu fosse torcedor do Botafogo, sei que isso vai prejudicar a renda nossa, vai prejudicar tudo. Mas no Campeonato Carioca eu não vinha mais pisado, nunca mais eu pisava no Maracanã para assistir um jogo. Eu agradeço a todos, mas a gente precisa ter... Era óbvio que o Souza, pelo seu estilo, como sempre foi, não ia perdoar aquela coletiva, principalmente porque ele havia sido expulso no final daquela Taça Guanabara. Rodrigo de Souza Cardoso, mais conhecido apenas como Souza, nasceu no Rio de Janeiro em 4 de março de 1982. O Souza foi formado nas categorias de base do Madureira e chegou ao profissional em 1998. Depois de ter se destacado pelo clube carioca, ele foi contratado pelo Vasco no ano 2000. No Vasco da Gama, o Souza fez história. Foram 70 jogos, 24 gols marcados e o jogador foi campeão carioca em 2003. O Souza jogou muita bola pelo Vasco e o destaque que ele teve no Cruz Maltino levou ele então para o futebol europeu. Ele defendeu o CSKA Sofia e depois foi para Portugal, onde ele defendeu o Marítimo. Em 2005, voltou ao Brasil, jogou pelo Internacional de Porto Alegre e depois foi para o Goiás. E no Esmeraldino ele viveu uma excelente fase. Em 35 jogos marcou 17 gols. A boa passagem pelo Goiás levou o atacante ao Flamengo, chegou como grande nome em 2007 e cara, ele realmente ficou marcado no rubro-negro carioca.
chegou como grande nome no Flamengo e não decepcionou. O Souza foi o cara do ataque do Mengão naquelas temporadas. Bicampeão carioca, ele marcou 24 gols em 74 partidas. O sucesso no Flamengo, claro, levou ele mais uma vez para o futebol europeu. O Souza foi negociado com o Panathinaikos da Grécia. Depois de uma modesta passagem pelo clube grego, o Souza voltou ao Brasil em 2009 para mais uma vez brilhar por um gigante. Dessa vez, ele acertou com o Corinthians. No Timão, ele foi campeão paulista e campeão da Copa do Brasil. E apesar de não ter sido titular no Corinthians, já que o dono da posição era ninguém mais, ninguém menos do que Ronaldo Fenômeno, o Souza fez 13 gols em 69 partidas, marcando também a sua passagem pelo Alvinegro Paulista. Em 2011, o Souza deixou o Corinthians, mas não caiu para baixo não, foi pro Bahia e viveu uma fase maravilhosa no tricolor baiano. Marcou 41 gols em 83 partidas pelo tricolor. O Souza, depois disso, ainda jogou pelo Vitória, Criciúma e Paysandu, antes de ir pro Madureira, onde ele encerrou a sua carreira em 2018. Poucos se lembram, mas o Souza viveu fase tão maravilhosa no Vasco que o jogador chegou a ser convocado para defender a seleção brasileira principal em 2003, quando foi chamado pelo treinador na época. Além disso, o Souza já tinha defendido a seleção brasileira nas categorias de base, no Sub-17 em 1999. O Souza, hoje aposentado, não é o tipo de jogador que curte redes sociais nem que goste muito de dar entrevistas, mas sempre que o clássico Botafogo e Flamengo acontece, ele é lembrado pelos torcedores pelo chororô, e isso fica ainda mais claro quando outros jogadores decidem imitar a comemoração, como fizeram Hernani Brocador, Vini Júnior e mais recentemente o Bruno Henrique. Mas e você? Você lembra do Souza Caveirão? Era bom jogador, né? Teria vaga no seu time? Deixa aqui nos comentários. E olha, a gente fez um vídeo sobre um outro jogador que passou recentemente pelo Flamengo e hoje é uma lenda do futebol. Sabe de quem eu tô falando? Do Diogo. Clica aqui que eu te explico melhor o que aconteceu. Se liga num trechinho. A portuguesa sempre revelou grandes talentos no futebol brasileiro e também, é claro, para o futebol mundial. Uma das grandes promessas da Lusa, de quem muitos esperavam muita coisa, era justamente do Diogo, que brilhou no futebol brasileiro, jogando por grandes clubes como Santos, Palmeiras e Flamengo. Depois de ter se destacado no Brasil e jogado até no futebol europeu, o Diogo acabou sumindo do radar dos torcedores que esperavam ver muito mais do atacante. E você deve se perguntar por que é que o Diogo sumiu do futebol e o que aconteceu com ele, que tinha potencial inclusive para ser um dos grandes jogadores do futebol brasileiro e já chegou a ser pedido na seleção. Mas afinal, que fim levou o Diogo? Ele se aposentou? Ainda joga?